Olá pessoal, essa semana eu vou falar de um tema que está sendo muito comentado e que vocês estão ouvindo com muita frequência. A famosa lipo high definition ou lipo de alta definição. Qual que é a diferença da lipo de alta definição para a lipo aspiração comum? Então vamos explicar para vocês compreenderem. Desde que surgiu a cirurgia de lipoaspiração, ela foi conduzida e cada vez foi aprimorando a sua técnica para fazer a remoção daquela gordurinha que tanto incomoda os pacientes, ou seja, aquelas gorduras localizadas que estão no lugar em excesso, ou seja, estão num acúmulo e que faz uma alteração no contorno corporal. Por exemplo, a região dos flancos, acima do bumbum, aquele acúmulo de gordura que perde o contorno e perde o desenho da região do glúteo. O famoso culote, quantos pacientes têm esse acúmulo de gordura que faz esse abaulamento da cintura, que é muito indesejado pelos pacientes, aquela gordura localizada abaixo da mandíbula, ou seja, a famosa papada, o púbis, que às vezes faz um acúmulo, ou seja, às vezes não é nem a questão do paciente estar acima do peso, mas tem um desenho genético que faz um acúmulo de gordura maior naquela área e acaba diminuindo, ou seja, a exposição do pênis, ou alterando a estética da região íntima feminina, ou seja, são gorduras localizadas indesejadas que a lipoaspiração consegue remover e melhorar o contorno corporal. A lipoaspiração, já falei em vídeos anteriores, de forma tradicional, ela consiste em entrar com uma cânula após a gente injetar medicações, ou seja, uma solução para permitir a remoção com menos sangramento, com mais segurança e remover a gordura tão indesejada. Essa é a lipoaspiração tradicional. Paralelo a isso, com a evolução das técnicas, surgiu a vibrolipo, a lipo laser, a lipo ultrassônica, ou seja, todas as técnicas, ou seja, utilizando de aparelhos, utilizando de tecnologias para auxiliar na remoção de gordura. Mas no final da história, baseava-se em entrar com a cânula e remover aquela gordura indesejada. Com isso, a paciente consegue melhorar a sua queixa e ter o seu contorno corporal tão desejado. E é onde entra a diferença da lipoaspiração, que ela é muito realizada ainda hoje, para a lipo LAD, ou seja, a lipo de alta definição ou a lipo high definition, a famosa lipo HD, que é um termo em inglês. A lipo LAD, a gente fala que é uma função, ou seja, uma variação da lipoaspiração que busca valorizar o contorno corporal. Cada detalhe da anatomia ela é valorizada com a lipo de alta definição. Vou dar alguns exemplos. Quando a gente olha o abdômen, paralelo à linha média, nós temos os músculos retos abdominais e nós temos a linha semilunar. Essa cavadinha é a transição do músculo reto abdominal com o músculo oblíquo. Em pessoas que fazem atividade física, pessoas que têm uma pequena camada de gordura, essas linhas laterais são bem ressaltadas e dão um desenho mais estético, um desenho mais saudável de contorno, como se aquele abdômen fosse mais malhado. Ou seja, aquele desenho valoriza o contorno da pessoa, mas isso é muito visto em pessoas que têm baixo índice de gordura corporal e que realizam muita atividade física. Então, nessas pacientes que realizam lipoaspiração, hoje, com a lipo de alta definição, a gente consegue, removendo mais gordura nessa, por exemplo, nessa linha semilunar, nessa lateralzinha, valorizar o contorno corporal. Um outro ponto também que entra nessa definição é a linha média entre os músculos retos abdominais. Acentuando esse sulco, essa cavadinha, também passa uma sensação de um abdômen mais desenhado, um abdômen com contorno mais de quem realiza atividade física, de quem realiza musculação, ou seja, um contorno mais atleta. Outro ponto que é muito trabalhado na lipo de alta definição é a região da cavadinha do músculo oblíquo. É muito comum o desejo da mulher ou do homem valorizar a exposição do músculo oblíquo. E quando a gente olha num corpo atleta, a gente vê que a gente tem um volume superior do músculo oblíquo
e tem uma cavadinha que faz o V em direção à região íntima, que também pode ser trabalhada na lipo de alta definição. Então a lipo de alta definição, a gente faz uma remoção mais exagerada de pontos que são, a gente chama de pontos negativos, ou seja, pontos que levam à sombra, e tira menos gordura de áreas musculares que têm que ser destacados. O tempo todo nós trabalhamos com zonas positivas que vão ficar com mais gordura, mais evidência da área muscular, e áreas negativas que nós vamos remover às vezes praticamente toda aquela gordura para que quando cicatrizar a pele ela fique mais próxima do músculo e dá aquelas famosas cavadinhas, valorizando o corpo e dando um contorno corporal mais atlético. Também podemos realizar a lipo de alta definição na região peitoral, na região do deltoide, braço, interno de coxa, para valorizar o desenho anatômico. É como se fosse uma cirurgia para a gente esculpir a anatomia do paciente. Mas entra um ponto importante que é muito falado. A cirurgia de alta definição, ela pode ser realizada em todos os pacientes? Isso é muito comentado nas mídias. E aí eu vou dar a minha opinião. Não. Essa cirurgia, como é para valorizar o contorno corporal, é muito importante respeitar o IMC, que é o índice de massa corporal, que é uma relação do peso pela altura do paciente. Ou seja, na minha opinião, é uma cirurgia para ser realizada em pacientes que realizam atividade física, que já buscam atividade física, que têm uma musculatura hipertrófica, mas não está conseguindo mostrar o desenho dessa musculatura e que está dentro do seu peso ideal. Quando trabalhamos com um paciente com sobrepeso, para valorizar essa anatomia, dá um aspecto um pouco artificial. Você não pode criar desenho somente na gordura, sem ter um músculo para valorizar o contorno que a gente precisa. Então esse paciente já é um paciente que o ideal é ele já vir fazendo atividade física, já ter um tônus muscular e uma hipertrofia valorizada, mas que está tendo dificuldade de atingir o corpo dos sonhos, um corpo com desenhos. Esse é o paciente ideal. Para os pacientes que buscam a lipo HD, mas que estão com sobrepeso, o ideal é ter inicialmente um acompanhamento nutricional, já introduzir atividade física na sua vida para melhorar o tônus muscular, para ajudar na perda de gordura, e aí sim, posteriormente, a gente levar esse paciente para a lipo de alta definição. Então, normalmente, os pacientes que eu recebo que têm um perfil para a cirurgia de alta definição, nós realizamos e falamos da importância da manutenção do seu estilo de vida. Ou seja, no pós-operatório, a partir do momento que a gente liberar, fazer atividade física e manter uma dieta balanceada para não perder o resultado. E para os pacientes que eu recebo, que eu julgo que ainda não estão preparados para essa cirurgia, direcionamos para um centro com nutricionista, nutrólogo e atividade física com personal, quando possível ou não, ou uma orientação para ele, por conta própria, retornar à atividade física, melhorar o contorno corporal, mais uma vez, o tônus muscular, a hipertrofia muscular e perda de gordura, para aí sim, posteriormente, realizar a lipo de alta definição. Um outro termo muito falado, ao invés da lipo de alta definição, é a lipo de média definição. Qual a diferença da lipo de alta definição para a lipo de média definição? Na lipo de alta definição, a gente trabalha com todos os contornos corporais. Ou seja, além da cavadinha da linha semilunar, da linha do oblíquo, da linha alba, a gente também faz o desenho dos pecs musculares do reto abdominal. Aqueles famosos quadradinhos, aquele famoso abdômen tanquinho. Ou seja, a gente consegue com a lipoaspiração, quando o paciente é bem indicado, fazer e valorizar o contorno corporal que ele já tem, demonstrando, ou seja, expondo mais aqueles famosos pequezinhos que tem do músculo reto abdominal. Ou seja, é uma lipo de alta definição. A gente trabalha com todos os contornos musculares para valorizar de uma maneira máxima aquela anatomia.
E o que seria a lipo de média definição? Nem todos os pacientes têm um corpo atlético, nem todos os pacientes gostam do famoso abdômen tanquinho. Tem algumas mulheres que acham que o abdômen tanquinho pode ficar muito masculino. E aí, com isso, surge também a lipo de média definição. O que é a lipo de média definição? A gente valoriza o contorno na cintura, o músculo oblíquo, a linha semilunar, a linha média, mas não cria os gominhos, não cria aqueles pequezinhos do músculo reto abdominal. Ou seja, a gente deixa esse contorno mais bonito, mais valorizado, como você pode ver nesse exemplo, é uma figura ilustrativa de um caso, como você pode ver, mas sem deixar aquele abdômen tão atlético, tão marcado. Essa discussão vai depender do desejo do paciente, mas principalmente se o corpo dele está preparado para receber uma lipo de alta definição ou de média definição. Essa conversa vai ser feita e o cirurgião plástico vai posicionar o que ele acha melhor para o paciente, respeitando o seu desejo, respeitando as suas expectativas. Eu não acho legal uma lipo de alta definição criar gominhos somente na gordura, porque fica muito artificial, fica com um aspecto estigmatizado. É diferente do paciente que já está começando a mostrar a musculatura e você só acentua aquelas cavadinhas, ou seja, aquele desenho da pele ao redor daquele músculo que já está aparecendo. Com isso o resultado fica muito mais natural. E óbvio que fazer de alta definição ou média definição vai muito de cada paciente. Nem todo mundo quer ter um abdômen de alta definição. Mais uma vez falando, muitas mulheres acham que é um abdômen muito masculinizado. Em contrapartida, por exemplo, o paciente masculino ele já tem uma tendência em querer o abdômen mais de alta definição. Ou mesmo algumas mulheres que estão na academia, que gostam daquele abdômen sarado, malhado, que quer ter esse desejo. Mas para isso nós vamos ter que respeitar o peso, vamos ter que respeitar o estilo de vida do paciente para ter um resultado natural e bonito, sem aquele abdômen artificial. E, muito importante dentro dessa história da lipoaspiração de alta definição, lipoaspiração de média definição, é o pós-operatório. Temos que seguir com drenagens muito bem feitas, porque é uma cirurgia de detalhes, é uma cirurgia de, literalmente, de esculpir o corpo, ou seja, a condução do pós-operatório numa fase inicial até atingir o resultado, ela é fundamental e o seu cirurgião pode te orientar em cada etapa deste pós-operatório. Então hoje eu falei um pouquinho da lipo de alta definição, lipoaspiração tradicional, lipo de média definição. Se você tiver qualquer dúvida, envie para nós, entre no nosso canal do YouTube, hoje um dos maiores canais em saúde, bem-estar, dermatologia e cirurgia plástica. Curta a nossa página e até o próximo vídeo.